iniciando mais um episódio do podcast Questão de Saúde, dessa temporada especial de Natal. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, principalmente para essa época, né? Que é a autoestima, né? Moda e aceitação no corpo no Natal. Por que a gente pensou nesse tema, né? A gente pensou um tema que é uma época que as pessoas convivem mais em família, tem mais aquela crítica, né? Tanto de quem operou, quanto quem permanece com obesidade. Então a gente achou que isso aí é um tema muito interessante. E aí a gente trouxe aqui o Alexandre, né, que é psicólogo. E Alexandre, se apresenta. Opa, é um prazer estar aqui com você, com a Marcela, né? Eu sou Alexandre Brasil, psicólogo clínico, atuo já há 15 anos com pacientes portadores de obesidade e cirurgia bariátrica de uma forma geral, né? E sou um portador de obesidade, porque a obesidade não tem cura, a obesidade tem administração, né? Então fui uma criança obesa, fui um adolescente com transtornos alimentares e hoje eu vivo aquilo que eu debato com os meus pacientes, né? Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e em comportamento alimentar. Perfeito. E Marcela é nossa paciente, né? Se apresenta também. Pronto. Obrigada primeiro, né, doutor Fernando, pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui com o Alexandre também. Eu sou Marcela, eu sou empreendedora, tenho uma loja de moda feminina. Além disso, eu faço assessoria de uma grande influencer e trabalho com moda há muitos anos. Eu tenho 32 anos, mas assim, trabalho nesse ramo de moda já tem... assim, pra lá de 15 anos, né, comecei a trabalhar muito jovem como vendedora, então assim, eu tô nesse universo já tem bastante tempo. Além disso, sou paciente do Dr. Fernando, me operei há 10 meses da bariátrica, e é isso, acho que é um breve resumo. Perfeito, Marcela. E eu acho interessante, Marcela, porque tu viveu o processo público, né, por estar envolvido no teu trabalho também, e a tua imagem está muito associada, tu tá sempre aparecendo em redes sociais. Sim. Então, muitos pacientes acabaram vendo o teu processo, né? E eu acho que tu é a pessoa perfeita realmente nesse episódio. Além de falar de moda, né? Que tem tudo a ver com aparência física, né? Também. Sim, sem dúvida. Marcela, começando por tu, né? Como eu falei, né? Agora, nessa época de Natal, né? É muito comum a preocupação por escolhas, né? De aparência, né? E tem tudo a ver com a moda, né? Com certeza. Tu, como influencer, né? Como trabalhar nisso? Como tu acha que a forma de se vestir interfere na vida das pessoas? E principalmente... em relação a quem não operou, quem é portador de obesidade, quem operou também após a perda de peso. Olha, eu acho que interfere totalmente. Eu vou começar puxando um pouco um gancho do que você falou sobre a exposição, né? Sobre o quanto eu me expus. Eu me expus bastante no meu Instagram, contei tudo o que aconteceu desde o começo, sobre a minha cirurgia, as dificuldades e etc. E nesse começo da exposição, né, quando eu comecei a falar sobre a minha vida com obesidade, a minha trajetória, eu lembro que eu postei um vídeo, e esse vídeo eu tava justamente num provador. E eu tava num provador chorando muito, porque não tava cabendo nas roupas e tudo. E aquele vídeo ali gerou muitos compartilhamentos, muitas pessoas responderam dizendo que se emocionaram, que viviam a mesma coisa, que estavam passando por aquilo ali ou que já tinham passado. Então, assim, várias mulheres, principalmente, se identificaram com aquela situação que eu tava ali no provador chorando por não caber na roupa, né? Então, assim, eu acho que o se vestir tá totalmente ligado a isso, né? Assim, a autoestima, a etc. E nessa época de Natal, né, assim, de festividades em geral, a gente acaba que fica muito exposto, assim, às pessoas, né? Você vê pessoas que você não vê há bastante tempo, geralmente. Infelizmente, naquele ciclo familiar, as pessoas têm mais intimidade e acham que pode falar certas coisas que acabam sendo inconvenientes para quem tá ouvindo, né? Mas as pessoas, infelizmente, não têm tanta noção nesse sentido, acham que não vai machucar, que é uma brincadeira ou que é uma simples pergunta, mas quem tá ouvindo acaba sentindo bastante, né? Acaba doendo, acaba machucando.
Então, eu acho que sim, o vestir acaba sendo, para quem está portando a obesidade, acaba sendo, assim, um empecilho. Eu me lembro perfeitamente do Natal do ano passado, que eu não tinha me operado ainda, me operei um mês depois do Natal. E foi, assim, um momento de muita dificuldade pra mim, porque eu tava no ápice do meu peso, eu tava, assim, com um peso bem alto mesmo, e eu não tinha o que vestir, e eu tinha que ir em várias casas e ver várias pessoas que eu não via há bastante tempo, aí o que eu mais imaginava é, ai meu Deus, como eles vão perceber que eu engordei, ou eles vão perceber isso e aquilo. Então, assim, eu procurava uma roupa que escondesse aquilo, né? E é do mesmo modo agora, que eu me operei, emagreci já pouco mais de 30 quilos, tô, assim, agora numa fase que eu consigo vestir de tudo. Então, isso me faz também ser mais sociável, me faz ter mais vontade de sair, mais vontade de interagir. Então, eu acho que o vestir tá meio encaixado nisso, né? Tanto pra você se esconder, quanto pra você aparecer. Perfeito. E é justamente a outra pergunta que eu ia continuar aqui com o Alexandre, né? Alexandre, falando de autoestima, né? O que é que tu acha que essa bariátrica, o que é que tu vê na tua prática, né? Que isso vai impactar a vida dos pacientes, né? E levando pro contexto agora, né? Como eu falei, de festa, como tu falou, né? Uma época que todo mundo convive mais, né? Então é aquela época que todo mundo tem uma opinião para dar sobre a vida do outro, né? E isso tem a ver que acaba a autoestima. E tem vezes que acaba sendo um lado positivo, né? Com alguns pacientes vê aquilo como para aumentar a sua autoestima, né? Depois dessa perda de peso, né? Não uma coisa que a gente acha que seja saudável, né? Porque ninguém deve ter direito de falar sobre a aparência de outra pessoa, né? Então, Alexandre, o que é que tu acha sobre essa autoestima do paciente? Fernando, na verdade, a opinião a gente só dá quando o outro pede, isso, né? Então, assim, falar sobre o corpo do outro, falar sobre a vestimenta do outro, qualquer coisa ligada à aparência, não é nada adequado, né? Quer elogiar alguém, elogie atributos de personalidade, valores, comportamentos, enfim, mas o corpo nunca, né? A cirurgia bariátrica, um dos objetivos da cirurgia bariátrica, além da qualidade de vida e da melhora da saúde, é o resgate da autoestima, né? Justamente porque a autoestima não diz respeito só à aparência física, né? Autoestima é o gostar de mim mesmo, né? Gostar de si mesmo de uma forma geral. O quanto eu estou satisfeito com o meu trabalho, com o meu relacionamento, com as minhas atitudes, com o caminho que eu sigo na vida e, obviamente, com o meu corpo, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela resgata essa satisfação com o próprio corpo. E nesse momento do Natal, de fato, os corpos, né? Eles estão mais em evidência, né? Não só sobre roupa, mas sobre comportamento alimentar, né? Então, é muito comum aquela tia, enfim, se queixando de que o sobrinho tá comendo demais, de que fulana já experimentou a rabanada 4 vezes, né? Ou de que é o terceiro prato que come. Então, são outros comentários que são inadequados, né? Então, a autoestima tem a ver com resgatar essa satisfação consigo mesmo e, consequentemente, uma maior fortaleza, um maior equilíbrio emocional para lidar com essas pessoas sem noção, né, gente? Só o que tem. Bastante, né? Só o que a gente vê. E quando a pessoa é pública, isso parece que a pessoa tem um direito, né? A pessoa tem um direito de dar opinião, além da família, de pessoas mais próximas, pessoas que a gente nunca viu na vida, eu vejo que fazem comentários desagradáveis, né? Eu vejo porque no meu Instagram, algum paciente comenta alguma coisa, aí vai lá, alguém comenta sobre aquilo, tipo, pessoa que nunca viu, entendeu? Ninguém pediu aquela opinião dela, a pessoa não entende, ela não é especialista naquilo, certo? E mesmo se fosse, não é consulta. Não dá o direito, né? Não dá o direito de falar, né? E então, Marcela e Alexandre, vocês, como é que você acha que é a melhor forma de lidar com essa pressão estética que acontece nesse período? Eu tô falando pressão estética tanto para quem tá acima, quem tá abaixo, quem não perdeu o peso que acha que deveria perder. Como é que tu acha, Marcela, que dá para lidar melhor nessa época com isso? Olha, doutor, eu confesso que é uma pergunta até difícil de eu responder, porque, como eu falei inicialmente, eu passei por isso no passado, né? E eu não tava me aceitando mesmo, né? Assim, eu tava numa fase, eu tava prestes a me operar. Então, quando você tá naquela fase de pré-operatório, provavelmente você vai estar num peso
bem alto, porque você, no meu caso, pelo menos, eu não deveria emagrecer tanto, porque senão tem aquela questão da cirurgia, da aprovação da cirurgia, etc, né? Então você tem que manter aquele peso ali. E provavelmente você tá no seu peso mais alto, né? Então, se você tem problema com estar acima do peso, você provavelmente vai estar com sua autoestima baixa, né? E eu estava com minha autoestima baixa. Então, assim, essa questão da aceitação é muito difícil mesmo. Assim, eu como vocês mesmos falaram, como o Alexandre falou, a bariátrica, ela traz várias coisas, né? Traz, assim, uma melhora da saúde, você ganha uma nova vida, né? Mas a autoestima, no meu caso, foi o que me fez procurar pela bariátrica. Lógico que depois que eu fiz, eu ganhei várias coisas, né? Minha saúde está muito melhor, minha disposição e etc. Mas, assim, o que me trouxe até ela foi exatamente a autoestima, que eu não tinha mais. Então, realmente, essa questão da aceitação é a parte mais difícil, porque as pessoas realmente não ajudam, né? Já é difícil, sozinho já é difícil. E as pessoas ainda não ajudam, ainda fazem comentários inoportunos, enfim. Então, assim, o que eu poderia dizer, né? Eu acho que é mesmo você ignorar, né, esses comentários. Eu sei que é muito difícil, porque você já está numa situação difícil, de vulnerabilidade, né? E você ainda tem que escutar certas coisas, mas assim, é tapar os ouvidos, ignorar, entender que aquela pessoa ali, infelizmente, não tem noção, né? E seguir a vida, né? E tentar buscar o que for melhor pra você. Não necessariamente uma bariátrica, né? Até porque, como você disse, não são somente pessoas acima do peso que têm estima baixa, né? Pessoas abaixo do peso, ou pessoas até que estão no peso ideal também tem. Então, assim, é meio que você buscar dentro de si mesmo se amar por outros motivos, né? Assim, pelo que você é, pelo seu trabalho, pelo seu relacionamento, pela sua vida, enfim, pela sua família, aquilo que seja mais importante pra você, né? E se agarrar aquilo ali, porque realmente um corpo, eu sei que é muito fácil pra mim falar isso agora que eu emagreci, né, tantos quilos e etc, mas eu sempre tive essa consciência. Eu estava acima do peso, eu tinha autoestima super baixa, eu queria emagrecer, mas eu sempre tive a consciência do meu valor. Eu sempre soube quem eu era, eu sempre soube das minhas qualidades e sempre soube, assim... Seus valores. Os meus valores, né? E sim, eu sempre tive aquela consciência. Apesar de eu estar com a autoestima baixa, eu tinha aquele amor por mim mesma pelas coisas que eu representava e que eu sabia que eu era. Então é se agarrar nisso e tentar seguir a vida, né? Perfeito. Alexandre, eu acho que é uma coisa frequente, é uma coisa frequente no consultório, né? Os pacientes se queixarem disso. Como é que tu lida com isso com eles? Sim, isso que a Marcela está falando é fundamental. Na verdade, quando a gente está satisfeito, né, seja com o nosso corpo, enfim, ou com nossos cabelos brancos, ou com as nossas rugas, enfim, o outro não consegue nos atingir. Né? Esse alcance do outro, ele é limitado pela minha fortaleza. Né? Então, a ideia é você poder, de fato, estar confortável com o seu próprio corpo ou se aceitar. Né? Então, no sentido de estou acima do peso e alguém vai fazer algum tipo de comentário indesejado, né? Tá mais gordinha? Tô mais gordinha sim, né? Mas tô em processo de transformação, tô em processo de mudança, ou não responde nada, muda de assunto, né? Eu sempre falo para os pacientes, a melhor resposta para perguntas inconvenientes é a mudança de foco, né? Você muda de assunto. Né? Ah, tá mais gordinha? É verdade, tô mais gordinha. E aí, o peru tá gostoso? Né? E aí, gostou do presente que eu te dei de Natal? Né? Então, tudo depende da potência que eu dou para aquele tema, tudo depende da potência que eu dou para aquele assunto. Eu não tenho controle sobre a fala do outro, mas eu tenho controle sobre a minha maneira de me comportar diante dessa fala e do quanto isso vai comprometer a minha energia, a minha autoestima, né? Porque isso é propriedade nossa. Nosso corpo é propriedade nossa, o nosso emocional é propriedade nossa. Então, esses limites eu preciso estabelecer. Né? Então, na noite de Natal ou em qualquer situação festiva do dia a dia, não permita que o outro chegue além do que você permite ou de fato consegue lidar. Porque o teu corpo, a tua existência é propriedade exclusivamente sua. E outra coisa, aproveitando, se você que está assistindo for a pessoa que faz o comentário, não seja essa pessoa. Porque realmente assim, o Alexandre falou algo, né, que
seria muito bom se todo mundo que recebe esse tipo de comentário conseguisse responder dessa forma, tem que né? estar com a terapia Mas em tem dia, gente... né? Tem que estar com a terapia Quem em tá dia. terapeutizado, show, consegue responder, consegue... Como você disse, não atinge. Sim. Mas quem tá naquele... Mais fragilizado. Naquela fragilidade, naquela vulnerabilidade, aquilo ali, a pessoa não consegue responder. É destrutivo, A pessoa não consegue enfrentar, né? Bater de frente, a pessoa não consegue. Aquilo ali só deixa a pessoa pior. Mas, isso. Então, se você por acaso está assistindo, pensar em fazer algum comentário sobre o corpo de alguém, enfim, sobre qualquer característica física, sobre qualquer coisa que não, Pense duas que o seu vezes, comentário né, não vai mudar nada, né? Assim, não vai ajudar a pessoa em nada, não faça. E se você presenciar tal comentário, dá uma cutucada na pessoa, mulher, deixa de ser sem noção, né? Exatamente. Perfeito. Melhore. Melhore. É isso. Marcela, tu sendo paciente que passa por essa transformação corporal, né? Falando agora de transformação corporal, nessa tua abordagem da moda, né? Já que teu trabalho envolve moda. Como foi tu lidar com isso? Olha, tiveram várias fases, né? Porque assim, algumas pessoas acham que você faz a bariátrica e você já emagrece. Isso. Você sai da sala de cirurgia magra. E não é assim que funciona. E assim, no meu caso, como eu estava realmente bem acima do peso, eu já estava há um tempo sem aparecer. Então, algumas pessoas nem perceberam o quanto eu engordei. Então, quando eu voltei a aparecer, mesmo que eu já tivesse perdido 10, 15 quilos, eu ainda estava acima do peso. Então, as pessoas, vale, tu fez bariátrica? Mas... E tu já emagreceu quantos quilos? Essa pergunta eu recebo muito até hoje, na verdade. E tá tudo bem, não tem problema não. Eu sei que as pessoas têm essa curiosidade, né? Tu já perdeu quantos quilos? E tu vai perder quantos quilos? E até quando é que tu perde? E assim vai, né? Esse tipo de pergunta. Então, no começo era muito aquela história do... Tu precisava? Realmente era necessário fazer a bariátrica? Aí eu só respondo assim, olha, o plano de saúde Você me autorizou. E tem uma perícia. Você acha que o plano de saúde iria autorizar uma cirurgia bariátrica se eu, né, não tivesse apta? E eu digo assim, não tivesse apta, porque o precisar, como a gente até conversou aqui antes de entrar, né, Alexandre? O precisar é muito relativo, né? Isso. O precisar, eu posso precisar, mas uma pessoa que tenha o mesmo IMC e o mesmo... Tudo igual a mim, pode não precisar. Isso. É individual, porque né? Isso aí, cada pessoa é quem vai decidir, né? Isso. Junto com o médico, com a equipe qualificada, óbvio. Mas assim, a primeira pessoa é a quem vai se operar. Com certeza. Então assim, quem sabe se ela precisa ou não, gente, é ela. Isso. Então assim, essa história do vestir, né, foi mudando muito pra mim. No começo, eu passava por esses momentos de, tu fez bariátrica, tu precisava, etc, etc. E agora eu tô assim, naquela fase de mesmo estar conseguindo vestir as roupas da minha loja, que era assim, o que eu mais queria, né? Porque, querendo ou não, quem tem loja, ou quem conhece alguém que tem loja, deve saber que a dona da loja, né, é a pessoa que as pessoas querem ver usando a roupa da loja, né? Assim, é a principal propaganda é a dona. Então, assim, eu não conseguia mais usar, não me sentia bem pra aparecer. Então, isso mudou totalmente a minha vida profissional. Porque hoje eu só uso minha loja, inclusive essa roupa é de lá. Muito bom. Alexandre, então, como o paciente deve... O que é que tu ajuda, né, os pacientes para ele ter essa aceitação do corpo, né? E participar de todas as celebrações, né? Como Natal, Ano Novo, de uma forma mais leve, né? Como é que tu gosta, como é que teu acompanhamento do paciente bariátrico, certo? O que é que tu tenta buscar que ele entenda como é esse processo? Como é que é teu acompanhamento, tanto no pré como no pós? Exatamente. O ideal é que o acompanhamento psicológico ele aconteça bem antes do dia da cirurgia, né? Justamente para que o paciente ele possa experimentar uma reflexão maior, né, sobre essa decisão, sobre atitudes, né, e crenças disfuncionais, e que ele possa ir se preparando para esse novo momento da vida, né? O sucesso da cirurgia tem a ver com mudança comportamental. O procedimento cirúrgico ele faz parte do processo, mas ele não corresponde à totalidade do processo, né? É um processo que começa com a decisão do paciente
e ele não se esgota jamais, porque a obesidade não tem cura, a obesidade é uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde já fala sobre isso. E é uma doença que não tem cura, tem administração, tem maneiras de lidar, enfim, tem o paciente que nunca mais vai voltar a engordar e tem o paciente que daqui a pouco vai voltar a engordar. Então, esse alerta, essa psicoeducação, esse levar o paciente a entender o que é que não está funcionando legal na vida dele, o que é que pode ser modificado, o que é que pode ser melhorado, isso tudo em parceria com a nutrição, com o cirurgião bariátrico, porque a ideia de uma equipe multidisciplinar é fundamental nesses casos, né? Então, eu estou sempre antes da cirurgia, trazendo essa transformação gradativa, né? E depois da cirurgia, acompanhando em tempo real, que eu costumo dizer, né? Essa mudança, esse corpo que vai se diferenciando, essa nova relação com o alimento, né? Muitas vezes essa relação com a comida ela é ressignificada, né? Para que o paciente ele possa estar confortável na alimentação dele, que muitas vezes é diferente da alimentação que tinha antes, né? Então, o acompanhamento psicológico depois da cirurgia bariátrica, ele acaba sendo muito mais necessário, porque o paciente ele vai enfrentando esses desafios cotidianos, né? E no caso da relação com o corpo, é a mesma coisa, né? A comparação, por que a Marcela perdeu 10 quilos em um mês e eu ainda não perdi nem 7? Né? Porque eu mesma, desculpa te interromper, Alexandre, eu mesma passei por isso, de me comparar. Se comparar. Porque assim, quando eu me expus, apareceram várias pessoas que tinham feito a cirurgia. Então, assim que você se opera, você fica ansiosa, né? Assim, na verdade, você fica ansiosa antes e durante, depois, né? E, enfim. Então, eu ficava nessa ansiedade por perder peso e eu me comparava com os resultados de outras pessoas, sendo que cada pessoa tem o seu resultado, tem a sua história, tem a sua individualidade. Só que até você entender isso, né? É um processo. Você não entende. A comparação, Marcelo e Fernando, ela é a maior fonte de angústia, né? A comparação é a maior fonte de ansiedade e de tensão. Quando eu me comparo, eu tiro o foco de mim, né? E eu sou a única pessoa capaz de mudar e de seguir o meu caminho. Então, cada pessoa tem um processo diferente, tem um corpo diferente, tem uma jornada diferente. Então, se comparar é bobagem. É importante que essas mudanças elas aconteçam gradativamente, que o paciente ele consiga perceber os pequenos detalhes, as pequenas transformações e valorize essas conquistas, né? Cada pequeno degrau, cada pequena conquista, ela precisa ser celebrada, porque é vitorioso. É clichê, mas é aproveitar o processo, né? Aproveitar o processo. Parece clichê, principalmente para... Certamente quem já passou, né? E certamente alguém que está assistindo deve estar no processo de pré ou recém-operado. Então, assim, é muito clichê a gente falar isso e você deve achar que é algo muito... isso é balela. Mas não é curtir o processo, é aproveitar cada pequena conquista e celebrá-las mesmo. É muito importante. Clichê ou não clichê é necessário, porque o paciente ele vai passar por várias etapas, ele vai passar por várias fases. Então, eu escolho como é que eu vou passar por essas fases. Sofrendo, me comparando, achando que não está dando certo, né? Ou eu vou, de fato, percebendo as pequenas transformações, né? A gente usa muito o termo borboletar, né? A borboleta, ela passa por um processo de metamorfose e que acontece gradativamente, né? Então, ela sai ali de lagartinha, casulo, enfim, até se transformar numa borboleta. Não é da noite para o dia. Então, aquele que não consegue aproveitar o processo vai sofrer mais. Aquele que consegue vivenciar as experiências do dia a dia e as transformações que vão acontecendo gradativamente, vão viver de forma muito mais leve essa caminhada. Isso. E quando o Alexandre fala isso, de aproveitar o processo, não quer dizer que todos os dias o paciente vai estar feliz com o processo, não. Quer dizer que pelo menos a média dos dias ela vai conseguir lidar com aquilo bem, mas é comum ter um momento que a pessoa tá chateada, tá de saco cheio daquilo, quer fazer uma coisa, naquele momento específico da cirurgia não pode, certo? Então, quando um psicólogo fala, tenta aproveitar o processo, ele tá falando a média, né? A média do tempo fique bem. Pra ninguém achar também que tudo são flores, não são. No dia que eu cheguei em casa da cirurgia, no primeiro dia, eu chorei arrependida de ter feito. Então, assim, você realmente... É uma montanha russa. Mas é você tentar
né, celebrar as pequenas conquistas. Esse mês, eu pelo menos, o que eu fiz, né, o que eu adotei pra mim, eu não me pesava todos os dias. Eu deixava pra me pesar só no dia que eu completava mês de cirurgia, porque eu me pesava todo dia e tinha dia que eu não perdia nada. E coincidentemente, meu irmão se operou um pouco depois de mim, e ele é homem. Então ele perdia muito mais rápido. E eu ficava, meu Deus, eu não tô perdendo nada. Doutor Fernando, não tô emagrecendo. O que tá acontecendo? Então, assim, se você ficar nessa coisa de se pesar, de se comparar, então, assim, aquilo ali só vai lhe prejudicar. Então, é um conselho que eu frequentemente dou para as pessoas que me procuram pedindo dicas, pessoas que se operaram, né? Não fique se pesando, não fique nessa noia, né? Como diz assim, de ficar, meu Deus, eu tenho que perder tanto, fulano perdeu tanto. Vai devagar, vai acontecer. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vai dar certo. Vai dar certo. Perfeito. E é isso, né? E o pior que tem comparação, e tu que teve comparação na família, né? Que viveu o processo dele também, né? Só que tem que entender que é diferente. Cada corpo é diferente, o processo de perda de peso é diferente, cada um. Homem tem um metabolismo um pouco mais acelerado, então é um pouco mais rápido. E como um homem maior, normalmente, né, visualmente, acaba parecendo que perdeu mais peso. Sim. E pode até ter perdido mais peso, mas o que importa é aonde o paciente vai chegar, né? Com que certeza. no final desse primeiro processo, que é chegar na meta inicial de peso, praticamente todos os pacientes conseguem chegar nisso, né? Aí daí pra frente é outro trabalho de manutenção, né? Sim. Que eu imagino que a psicologia também, nesse trabalho de manutenção, é importantíssimo, né, Alexandre? Sim, né? Fernando, porque antes do padrão obesidade, né, do porte obesidade, existe a questão do comportamento alimentar, né? Existe a questão das crenças disfuncionais e de formas doentias de se relacionar com o alimento, né? Então, muitas vezes a obesidade ela está associada a transtorno de compulsão alimentar, a transtorno do comer noturno, a histórias de privação na época da infância e adolescência, enfim, tem milhões de possibilidades para que o emocional de um paciente portador de obesidade não esteja bem. Então, o corpo vai emagrecer, o corpo vai ficar mais leve, mas é importante que a mente também se torne mais leve, né? Leve por dentro e por fora. Perfeito. A gente está indo já para o final, certo, do podcast. Eu queria que vocês dessem um conselho para quem está com medo, quem está ansioso nessas festas de fim de ano. Qual o conselho que vocês dão para melhorar a sua autoaceitação? E não só para o Natal, né, mas para o ano todo. Tu que viveu esse processo de mudança, né? O Alexandre que é psicólogo, que trabalha com isso. Qual o conselho que tu dá, Marcela? Eu acho que eu vou até repetir um pouco do que eu falei. É você mesmo buscar o que você ama em você para além da sua aparência. Que eu tenho certeza que por mais que você esteja com a autoestima baixa, por mais que você esteja assim, numa fase difícil nesse sentido, você tem algo de bom, você tem algo que você ama em você, você tem alguma qualidade, você faz um bem pra alguém. Então, assim, é se agarrar àquelas coisas boas e, logicamente, que tentar buscar uma maneira de se amar também a sua aparência, né? Por mais que você se opere ou não se opere, por mais que você esteja abaixo do peso ou acima do peso, é entender que aquele corpo ali é o que lhe movimenta, é o que lhe, né, assim, é o que lhe dá vida. Então, assim, eu sei que é difícil. Quem sabe sou eu. O quanto é difícil. Mas, assim, é você mesmo buscar aquelas coisas boas que você tem. Que eu tenho certeza que você tem várias. Você pode não estar enxergando no momento, mas você tem. Acho que é isso. Perfeito. E eu acho, Alexandre, que o psicólogo acaba tentando buscar essas coisas que o paciente tem de boa, né? Como é que tu acha? Como é que deve cultivar a autoaceitação? Eu sempre falo que eu não sou bom de dar conselho, né? Nem é papel do psicólogo dar conselho para o paciente, mas eu sempre oriento o meu paciente a viver o seu processo de transformação, né? Por acaso, o Natal é uma época para os cristãos que significa nascimento, né? Nascimento de Cristo, enfim. E a cirurgia bariátrica, e nós estamos constantemente em processo de transformação. Então, viva esse momento do Natal como um processo de renascimento. Você que fez a cirurgia, você que vai fazer a cirurgia bariátrica, ou você que se aceita do jeito que você é, mas busque-se
né? E foque sempre em você, né? O outro, ele é coadjuvante nesse processo. Você é protagonista. Aproveite o Natal, coma de forma consciente, beba de forma consciente. E quem tem que brilhar é a árvore de Natal e o peru do Natal. Isso aí. Marcela, Alexandre, muito obrigado, certo? Como eu imagino, essa temporada eu acho que a gente, assim como as outras, né? Mas essa eu acho que os convidados que tiveram, todo cumpriram o objetivo que eu imaginava. Porque realmente a parte profissional, né? Essa é uma profissional super qualificada. Eu encontrei o Alexandre no Congresso de Bariátrica agora, a gente teve alguma conversa e eu vi o quanto ele é capacitado, enquanto ele tem uma visão mais geral desse tratamento, né? Porque um psicólogo tem vezes que não é especialista em paciente bariátrico, especialista em tratamento de obesidade, acaba não tendo essa visão tão geral, né? E eu disse, quando eu conversei com ele, não, ele tem que ir, foi um episódio, ele tem que ir. Então, muito feliz por vocês terem aceito o convite. E, Marcela, me fala como é que a gente acha na rede social? Pronto, eu vou falar o meu e o da minha marca. Pode eu vou falar, aproveitar esse espaço, né, gente? O meu é Marcela Azevedo, _, Marcela com 2 L's. E a minha loja é Senhorita Bela Brand. Sigam, viu, gente? É muito bom. Eu sigo a Marcela, vale a pena, sim, né? Maravilhoso. E a marca é muito boa, né, Marcela? Sim, sou suspeita, né? Mas... É elegantíssima, né? Obrigada. Ela fala por si só. Já vim aqui vestida, que é pra ninguém ter dúvida. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada, eu que agradeço. E aí, Alexandre, como é que a gente te encontra? Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Você é um jovem, grande cirurgião, Obrigado. né? É um prazer trabalhar com equipes que de verdade são humanizadas, né? Existem profissionais e profissionais. Busque sempre aquelas pessoas que de verdade elas te acolhem, né? E o Fernando é uma dessas pessoas. Eu estou no Instagram, no Alexandre Brasil Psi. Alexandre Brasil PSI. Tem muito conteúdo, tem muita informação, arrisco uns videozinhos de vez em quando. Perfeito, é isso. É muito bom, viu? Os vídeos dele, vale a pena. Verdade. Obrigado. É isso, obrigado, viu, pessoal? Pessoal, e finalizando aqui mais um episódio dessa temporada de Natal. Queria agradecer aqui a marca que apoiou essa temporada, né? Que foi a ITMF, que é o distribuidor local da Panther, né? Que é uma marca de grampeadores de cirurgia bariátrica. E é isso, aproveita para seguir a gente no Instagram, né? Uma Questão de Saúde 1. E se inscrever no canal do YouTube, que também é Uma Questão de Saúde. E até mais, pessoal.